Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente ao canal católico Buscando a Verdade, Fé Católica. Hoje vamos conhecer uma das solenidades mais belas e profundas da Igreja Católica, a solenidade de Corpus Christi. Vamos conhecer o Corpus Christi na sua história, origem, espiritualidade e o mistério da fé. Todos os anos, milhares de comunidades enfeitam ruas, confeccionam tapetes coloridos e acompanham o Santíssimo Sacramento em procissão. Mas você sabe como surgiu esta solenidade? Qual a origem histórica desta solenidade? O que a Igreja deseja ensinar por meio dela? E qual a relação entre o Corpus Christi e a encíclica Mysterium Fidei, publicada pelo Papa Paulo VI em 1965? Neste vídeo, faremos uma viagem pela história da Igreja para compreender a riqueza dessa solenidade que proclama ao mundo a presença real, verdadeira e substancial de Jesus Cristo na Eucaristia. O que significa, então, Corpus Christi? A expressão Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo. O nome completo da solenidade da Igreja Católica é Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Trata-se da celebração da presença real, verdadeira e substancial de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Quando os católicos participam da missa, acreditam que o pão e o vinho consagrados tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Essa fé encontra seu fundamento nas palavras do próprio Senhor. E eu vou lembrar aqui as palavras do próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum, um ano antes de ser entregue, um ano antes da última ceia. E o que diz o próprio Jesus? Ele diz assim no capítulo 6 do Evangelho de João, versículos de 51 a 56. Eu faço questão de citar esse texto para que fique bem claro que foram as palavras do próprio Jesus. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu vou dar é minha carne, que eu ofereço pela vida do mundo. Começaram então os judeus a discutir entre si: como é que ele pode nos dar de comer sua carne? Jesus insistiu: eu vos afirmo, e esta é a verdade, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Estas são as palavras do próprio Jesus. Um ano antes da última ceia, foi uma das suas pregações na sinagoga de Cafarnaum, como narra o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 51 a 56. Então Jesus diz, e quando ele diz isso, ele prenuncia
o que ele vai dizer lá na última ceia. Ele institui, ele diz aqui, o prenúncio, ele diz que vai instituir a Eucaristia. E a Eucaristia não é apenas uma recordação, não é somente um símbolo, ela é, segundo a fé católica, a presença sacramental de Cristo ressuscitado. Pelo mistério da transubstanciação, Jesus transforma o pão e o vinho, ele se autotransforma, o pão e o vinho, em seu corpo e seu sangue. É o fenômeno, é o mistério da transubstanciação. Para compreender Corpus Christi, precisamos voltar ao cenáculo. E no cenáculo é que ocorre a última ceia. Jesus havia dito isto antes na sinagoga de Cafarnaum, como foi dito aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele, no cenáculo, ele declara, na noite de quinta-feira santa, Jesus tomou o pão e declarou: isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Estas palavras, que são palavras de vida, são palavras verdadeiras, mudaram a história da humanidade. Basta nós vermos a instituição da Eucaristia, desse mistério, desse sacramento, deste sacrifício. Jesus, ele se revela na sua divindade, na sua alma, verdadeiramente na Eucaristia. Está descrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, em que Jesus diz: isto é o meu corpo e este é o meu sangue. A partir daquele momento, a igreja passou a celebrar o memorial da paixão, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos perseveravam naquilo que os Atos dos Apóstolos chamavam de fração do pão. Desde os primeiros tempos da igreja, os tempos apostólicos, a igreja tornou-se o centro de toda a nossa vida. E a Eucaristia, ou seja, Jesus consagrado no pão e no vinho, o corpo e o sangue de Jesus, pelo mistério, pelo sacramento, pelo sacrifício, pela divindade, pela alma, com este mistério da transubstanciação, a Eucaristia tornou-se o centro da vida cristã. A Eucaristia representa aquilo que Santo Agostinho dizia com muita sabedoria: Jesus deu tudo o que ele poderia dar para nós. Não poderia dar coisa maior. Ele morreu, ele sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas ele nos deixou esta grande dádiva que foi o seu corpo e o seu sangue, que é exatamente a Eucaristia. Sem a Eucaristia não se compreende a igreja. Sem a Eucaristia não se compreende o corpo de Cristo. Nós precisamos, como diz o concílio, um dos maiores concílios da nossa igreja, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento nos ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão na hóstia sagrada pelo mistério da transubstanciação, ou seja, ali estão o corpo e o sangue de Cristo, real, verdadeira e substancial. Então, todas as vezes que nós comungamos
que nós recebemos a Eucaristia através do pão e do vinho, ali representado na hóstia sagrada, nós estamos comendo o corpo de Cristo e bebendo o corpo de Cristo. Muitos imaginam que a devoção da Eucaristia foi criada na Idade Média. A história da Igreja mostra exatamente o contrário. Desde os primeiros séculos, encontramos testemunhos claros da fé na presença real de Cristo, na presença verdadeira de Cristo, na presença substancial de Cristo, não é? Na Eucaristia. Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, já combatia aqueles que negavam a realidade da Eucaristia. Santo Inácio de Antioquia escreveu coisas magníficas, dizendo que a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia era verdadeira, era real, era substancial. Depois de Santo Inácio de Antioquia, Justino Marte descreveu detalhadamente a celebração da missa. A fé dos primeiros cristãos na igreja primitiva era clara. Cristo está presente na Eucaristia. Embora a Eucaristia sempre estivesse presente na vida da igreja, uma festa dedicada exclusiva ao Santíssimo Sacramento surgiu apenas no século XIII. Somente no século XIII surgiu esta festa de dedicação, ou esta solenidade de dedicação ao Santíssimo Sacramento. Nesse período do século XIII, viveu Santa Juliana de Liege, religiosa agostiniana. Ela cultivava profunda devoção à Eucaristia. Ela acreditava que ali na Eucaristia estava Jesus, Jesus real, Jesus verdadeiro, Jesus com o seu corpo e o seu sangue substancial na Eucaristia. Após anos de oração e reflexão, passou a promover a ideia de uma festa, de uma solenidade especial dedicada ao corpo de Cristo. Sua iniciativa encontrou apoio crescente dentro da igreja. E em 1263, nós vamos testemunhar pela história o milagre de Bolsena. Em 1263, ocorreu um acontecimento que marcou profundamente a devoção eucarística. Um sacerdote que enfrentava dúvidas sobre a presença real, verdadeira e substancial de Cristo na hóstia sagrada, celebrava a missa na cidade italiana de Bolsena. Segundo a tradição, durante a consagração do sangue e do vinho, do sangue representado ou do sangue transubstanciado como vinho e do corpo de Cristo transubstanciado como pão, o pão representando o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. A hóstia começou a sangrar. Olha, segundo o que ocorreu em Bolsena em 1263. O sacerdote estava em dúvida e no momento da consagração do pão e do vinho para ocorrer o mistério da transubstanciação, do pão transformado no corpo de Cristo e do vinho transformado no sangue de Cristo,
a hóstia consagrada começou a sangrar. Ali está definitivamente, e ali houve prova científica disso, a demonstração clara de que a hóstia consagrada, ela, né, verdadeiramente contém o corpo e o sangue de Cristo. O Papa Urbano IV tomou conhecimento deste fato ocorrido em Bolsena. Convenceu-se de toda aquela realidade daquele milagre e em 1264 o Papa Urbano IV publicou uma bula papal intitulada Transiturus de Hoc Mundo. Por meio desse documento, instituiu oficialmente a solenidade de Corpus Christi para toda a Igreja. Para organizar a liturgia da nova solenidade, o Papa Urbano IV confiou uma missão especial a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, grande santo da Igreja, o grande teólogo da Igreja Católica, escreveu textos que atravessaram os séculos e ainda estão entre nós. Entre os hinos admiráveis, os textos admiráveis, estão as Lauda Sion. Lauda Sion Salvatore, laudamus et pastore, in et cantici. A Pangilíngua. O Tanto Ergo o Adoro-te Devote, Adoro-te Devote, latem seiutas, que subis figuris velatitas. Nestes hinos encontramos uma síntese admirável da fé católica na Eucaristia. São verdadeiras poesias, verdadeiros cânticos divinos. O Espírito Santo inspirou São Tomás. E São Tomás ensina nesses hinos, nestes cânticos, nestas suas poesias, que os sentidos veem pão e vinho, mas a fé reconhece a presença do corpo de Cristo. Então vamos repetir. São Tomás ensina que os sentidos nossos veem o pão e o vinho, mas a fé reconhece a presença do próprio Cristo na hóstia consagrada. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que expressou isso na sinagoga de Cafarnaum, como narra o Evangelho de João, no capítulo 6. E na última ceia, narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas, os três evangelistas sinóticos, que narram detalhadamente a última ceia, onde há a instituição do mistério, do sacramento, do sacrifício, da alma e da divindade de Jesus. O Santíssimo Sacramento é levado solenemente pelas ruas. Esta solenidade do Corpus Christi, esse gesto
esta solenidade possui profundo significado espiritual. Cristo, ele sai em procissão para encontrar-se com o povo. A Igreja Católica testemunha publicamente sua fé na Eucaristia. As ruas tornam-se uma extensão das igrejas, dos templos. A cidade é colocada simbolicamente e realmente sob a bênção do Senhor. No Brasil, desenvolveu-se uma tradição especialmente extraordinária e bela. Os tapetes confeccionados com serragem, com flores, areia e outros materiais. Eles representam passagens bíblicas, né? A própria Eucaristia e temas da fé. Mais do que a arte, são expressão de amor e reverência ao Cristo Eucarístico. No século XX, a Igreja enfrentou novos desafios relacionados à compreensão da Eucaristia. Algumas interpretações teológicas corriam o risco de reduzir o sacramento da Eucaristia a um simples simbolismo, a uma simbologia, a uma lembrança da última ceia ou da pregação de Jesus em Cafarnaum, como narra João no capítulo 6. Diante desta situação, em 1965, já no final do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI publicou a encíclica Mysterium Fidei, Mistério da Fé. O próprio título significa Mistério da Fé. Desenvolvimento nesse importante documento, Paulo VI reafirma a doutrina constante da Igreja. Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente na Eucaristia. Olha o que está dito aqui. Cristo está na Mysterium Fidei, na encíclica Mistério da Fé de Paulo VI. Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente na Eucaristia. Isto foi um dos pontos fortes do Concílio de Trento no século XVI, em que reafirmou, não é, a Eucaristia como o sacramento por excelência da nossa Igreja. A presença de Jesus não está apenas circunscrita ou não termina com a missa. Por isso a Igreja conserva as espécies consagradas no sacrário. Por isso é que existe a adoração da Eucaristia. Por isso existem as bênçãos com o Santíssimo. E por isso existe a procissão de Corpus Christi. Todas estas manifestações trazem a lembrança, a permanência e a ligação direta da nossa vida como cristãos ao Corpus Christi, ao corpo de Cristo. Embora a encíclica não tenha sido escrita especificamente para a solenidade de Corpus Christi, ela oferece uma das mais importantes explicações contemporâneas sobre aquilo que exprime a solenidade do corpo de Cristo. A procissão só faz sentido porque a Igreja Católica acredita na presença verdadeira, real e substancial de Cristo, como dissera no século XVI e antes também, desde os primeiros tempos da Igreja, a presença de Cristo e a instituição
da Eucaristia. Os fiéis ajoelham-se diante do ostensório porque reconhecem ali o Senhor ressuscitado. Em certo sentido, a Mysterium Fidei, a encíclica Mistério da Fé de Paulo VI, é uma grande catequese sobre o significado profundo do corpo de Cristo. Corpus Christi não é apenas uma tradição religiosa, não é apenas uma festa popular, é uma profissão pública de fé. É a proclamação de que Deus permanece conosco. E Deus permanece conosco na pessoa do corpo e do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. É a certeza de que Cristo continua alimentando a sua igreja, nos alimentando através da Eucaristia. Então, desde os apóstolos, passando por Santa Juliana, pelo Papa Urbano IV, por São Tomás de Aquino, e chegando aos ensinamentos de Paulo VI, na Mysterium Fidei, a Igreja continua anunciando a mesma verdade. Jesus está presente. Jesus caminha com o seu povo. Ele permanece no meio de nós. Que, ao celebrarmos Corpus Christi, possamos renovar nossa fé, aprofundar nossa adoração e crescer no amor ao Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria, ao encerrar este vídeo, relembrar a passagem de Jesus quando ele diz na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele começa no versículo 51, eu sou o pão vivo descido dos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é, em síntese, o que eu queria neste momento, neste vídeo, falar sobre a solenidade do Corpus Christi. Se este vídeo, de alguma forma, te ajudou a compreender a solenidade de Corpus Christi, te inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, né, pedindo a Deus que o corpo de Cristo, a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, nos ajude a viver uma vida santa neste mundo carregado de dores e de profundas dificuldades. Amém.